Olá, queridos viajantes. Hoje estamos aqui com ela, a maravilhosa doutora para vocês, tá? Porque para mim ela é amiga, doutora Roberta. Tudo bem, gente? E aí, hoje vamos falar Os cuidados com a pele quando a gente viaja para alguns lugares que tem climas diferentes da onde a gente mora, né? E Bárbara viaja muito pouco, então você já viu o trabalho que ela me dá, né? o que acontece. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque toda hora eu tô mudando de clima, né? Aí uma hora você vai para um clima seco, outra hora você vai para altitude, outra hora, enfim, vocês já entenderam. Outra hora você tá na neve e minha pele sofre. E eu tenho uma pele muito sensível. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou muito bronzeada, entendeu? E aí o que acontece? Às vezes qualquer solzinho que eu pego, eu descasco. Fico muito ressecada e eu já faço alguns procedimentos na pele. Inclusive, se vocês perceberem alguma coisa diferente aqui, culpa dela, tá, gente? Mas a gente tá sempre melhorando e tal. Eu falei, vamos gravar um episódio pra falar pro pessoal que também passa por isso, né? Às vezes você vai viajar, não sabe os cuidados que tem, volta todo ressecado. Às vezes até eu comentei com você, só de mudar de estado, você já sente a diferença na pele. Fica às vezes mais oleosa, mais seca. Eu até comentei com ela uma vez que eu particularmente adoro Brasília. Minha pele é bem oleosa e em Brasília ela fica um espetáculo. A gente tem um clima lá muito mais seco que acaba me ajudando bastante. Isso não vale para todo mundo, vai de pele para pele. Por isso a importância da gente ter também alguém que acompanhe a gente. No meu caso, sou dermatologista, meu nome é Roberta de Andrade Paula Saldanha, mas todo mundo me conhece como Roberta Andrade. E a gente tem que ter esses cuidados, né? A gente tem que ir tomando conta do paciente para entendendo como que ele funciona. E Bárbara tem uma pele mista, porém uma pele muito sensível. Não somente porque ela é branquinha, mas por particularidades da pele dela mesmo. Então a gente tem que ter alguns cuidados com ela diferentes para onde ela vai, tá? E agora você vai para onde mesmo? Então, Ó, tá vendo como é que ela me dá trabalho? Então, eu vou ficar um mês fora, mas aí eu vou começar por Brasília. Inclusive, depois eu quero falar isso com você, porque eu sei que tem muita gente que sofre, mora ou quando vai passar algum tempo lá no Centro-Oeste, porque lá é muito seco, né? Tem gente que sangra o nariz, resseca a boca, é uma coisa absurda. Eu já fui algumas vezes, nunca tive problema lá, mas eu vou começar por Brasília, devo passar uma semana lá, depois eu vou pra Chapada dos Veadeiros. Não sei se eu vou ficar de uma semana, 10 dias na Chapada. Tô pensando se eu vou até a Terra Ronca, que para quem não sabe é uma região de cavernas, que fica já mais para cima, até próximo ali a Tocantins, né, tal. E aí depois eu volto para Brasília. Todos os lugares com climas muito secos, né? E depois eu termino a minha viagem em Goiânia, que eu tenho um evento em Goiânia. Então eu devo passar por Pirenópolis, que é uma região de cachoeira, e chego em Goiânia, fico uns 5 dias lá. Então assim, mistura de clima, porque você tá numa região muito seca, daqui a pouco você tá numa região de cachoeira, daqui a pouco você tá numa região seca de novo. E aí, assim, uma coisa importante pra gente falar aqui, né? A gente tem vários tipos de pele. A gente tem pele seca, pele mista, pele oleosa e pele normal. O paciente que tem uma pele mista ou ele tem uma pele oleosa, não dá para usar qualquer hidratante, mas a importância da gente manter uma hidratação diária é fundamental. Não importa se você está no seu local, né, onde você mora, ou em locais diferentes. E aí a gente tem algumas particularidades, por exemplo, de produtos que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, um paciente de pele oleosa ou mista, não dá para usar qualquer hidratante, mesmo em climas muito secos. Então, depois eu vou falar para vocês assim, algumas dicas que a gente tem que olhar, por exemplo, em dicas que a gente vê dos produtos, para a gente se guiar em produtos que podem ajudar a gente, tá? Então, normalmente o paciente de pele mista oleosa, ele usa hidratantes para esse tipo de pele, que são hidratantes que vão hidratar, mas não vão trazer mais óleo. E aí a gente pode se guiar um pouco pelos veículos do hidratante. Porém, em lugares muito secos, esses hidratantes de pele oleosa provavelmente não dão conta de manter uma hidratação adequada com climas muito secos. E aí a gente vai ter que migrar talvez um pouquinho de perfil de hidratante para que a gente possa manter a pele saudável e não esturricada nesses lugares, tá? Você tá falando aí, eu tava pensando em várias coisas. Porque assim, não só na pele, mas tudo comigo é muito tentativa e erro. Sim. Aí eu tento um produto, não dá certo, tento outro, não dá certo, até encaixar em algum que dê certo, né? Você até me deu algumas amostras de hidratante, porque
Porque pela minha pele ser oleosa, por exemplo, hoje a gente tá aqui no Rio de Janeiro, praia de Copacabana, e o Rio de Janeiro deixa a minha pele muito oleosa. Mas você falou que eu não posso deixar de usar hidratante mesmo com a pele oleosa. E aí eu fui Principalmente por ela ter uma pele sensível. E aí eu fui usar um que você me deu algumas amostras, teve um que eu acho que piorou até minha dermatite. Porque eu também tenho dermatite, gente. Coisa legal. Então, realmente é tentativa e erro, né? Por isso a importância de vocês terem um dermato do coração para que possa acompanhar vocês. É verdade. Para quem é meu paciente sabe, eu gosto muito, eu sempre dou muita amostra dentro do que eu tenho, porque assim, é justamente isso, não é só a Bárbara. Vários pacientes têm isso, de ter dificuldade de se acertar com o filtro solar, com o hidratante, enfim. Tudo isso relacionado não só ao perfil de pele do paciente, como também ao veículo do produto, às vezes alergia. Então, assim, é bem bacana que vocês tenham um profissional qualificado que acompanhe vocês e que você possa ter esse acompanhamento mais perto e que você possa ter essa liberdade, né, de conseguir algumas amostras para testar. Tem pacientes que são muito alérgicos, por exemplo, que eu não prescrevo nada que eu não tenha amostra. Às vezes até quero tentar algum produto, mas em perfis de pacientes assim, eu procuro não prescrever justamente pela chance de errar e o paciente acabar gastando dinheiro com o produto que ele acaba não usando. Então, assim, como a gente tem amostras, é importante a gente beneficiar o paciente com isso mesmo, né? Da gente pegar diferentes produtos e dar para aquele paciente, todos com uma proposta parecida, mas para que o paciente experimente e veja se aquilo ali vai ficar adequado para ele. E aí eu faço isso muito com a Bárbara. Eu pego vários produtos que eu tenho com perfis, propostas semelhantes para que ela possa experimentar e a gente chegar num acordo aí que dê certo para ela. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo é porque, assim, você tem um perfil no Instagram maravilhoso, com dicas e tal, mas são as pessoas se baseando apenas em dicas de rede social. Não é... Gente, você pega ali uma dica ou outra, por exemplo, pode seguir, inclusive, aqui a doutora Roberta, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, mas é importante você ter um acompanhamento, né? Sim, eu pego muito caso de paciente que... A gente sabe, hoje em dia a gente tem produtos muito bons, que não necessariamente são caros, então a gente tem produtos bons para todos os tipos de pacientes, tá? De perfil econômico, enfim. Mas justamente a gente pega muito paciente que vem com uma rotina de skincare baseada no blogueiro, baseado naquilo que viu na internet. E aí, assim, muitas vezes a gente pega coisas erradas, né? Pega pacientes com consequências na pele em função de dicas que são gerais e não individualizadas. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado mesmo, mas justamente assim, é importante aquele médico que te ouça, né? Você saber aquele paciente que ele tem como gastar um pouco mais ou não. Existem épocas, às vezes o paciente é um paciente que naquele momento ele não pode investir muito, então a gente vai adequar essa rotina de acordo com isso. Então isso é muito importante. E as amostras também acabam ajudando bastante. É verdade. Mas então vamos voltar aqui para um caso prático. Vamos. O que eu vou fazer quando eu estiver lá na secura? Que, gente, acho que a última vez que eu estive no Centro-Oeste deve ter uns 2 anos. E foi justamente nessa época de outubro também. E me falaram que lá já estava há sei lá quantos meses sem chover, sem cair uma gota de água. Então, assim, tudo muito seco, assim, gente que mora lá sofre muito. O que você me recomenda? Você até me falou, que eu não sabia que existia, era protetor solar em cápsula. Então, nesses lugares onde a gente pensa num sol muito intenso e em passeios, Bárbara fica andando. Então, assim, ela fica no sol, ela fica exposta mesmo, né? Então, assim, além da hidratação que a gente vai falar um pouco aqui, a gente tem que pensar na proteção da pele em todos os sentidos. E aí a gente está falando não somente do protetor solar de passar, como a gente está falando de lábio também, que a gente precisa cuidar. A gente está falando às vezes de mucosa, então é paciente que às vezes precisa levar até hidratantes mesmo, nasais. E aí a gente está falando de barreira de proteção física também, então a gente está falando de viseira, que eu dei uma para ela e ela não trouxe, tá, gente? Uma viseira com proteção. Então a gente está falando de viseira, boné, a gente está falando de óculos de sol. E a gente está falando do que as pessoas conhecem como protetores solares orais. Na verdade, não é um protetor solar oral, mas ele reforça muito a ação do seu protetor. Então, em ambientes onde você vai se expor muito e por tempo prolongado, ela vai fazer uma viagem longa, é importante que a gente reforce isso. Ainda mais ela, que é super branquinha também. Então, existem antioxidantes orais que o que eles fazem é aumentarem a nossa proteção contra a agressão da radiação. Então, assim, para o paciente, para o leigo, ele entende isso como um protetor solar oral.
Traduzindo em miúdos, pode até pensar dessa forma mesmo. Não é necessariamente isso, mas ele ajuda e acaba atuando como se fosse um protetor solar oral. Você tá falando, eu tô aqui, ó. O divertidamente aqui dentro, tudo assim, ó, batendo. Entendi. Mas é verdade, eu tenho até um reel que eu fiz de brincadeira no Instagram, que é assim, descobrir como gostar de fazer cardio. Você vai viajar 20 quilômetros por dia, não é? Mas é. Você tá em casa, você não quer fazer uma esteira, não quer sair de casa do sofá pra nada. Tu vai viajar, virar atleta, entendeu? Mas Não, mas é em viagem verdade. eu também faço muito isso. Eu adoro andar. Eu raramente pego qualquer Aproveitando aqui, meio de transporte. me deu até uma dúvida. Eu tava num resort em Porto de Galinhas e eles me deram de brinde, cheguei no quarto, tinha aquelas camisetas UV. UV, sim. E eu nunca tinha pensado naquilo, levei, trouxe pra casa, mas acabou que eu nunca usei, assim. Super importante. Entra como uma barreira de proteção física. Lembrando, gente, que essas barreiras de proteção física que a gente está falando aqui, elas não invalidam de você usar o filtro solar. Mas elas te dão uma segurança a mais. Então elas Às funcionam. vezes, super. Óbvio que você comprar numa marca que você saiba que tem confiança, né? Mas assim, é importante a gente entender isso, né? Porque você tá com uma blusa de proteção UV, que você tá com um chapéu que tem proteção UV, uma viseira, que você não vai usar o filtro. É só uma segurança a mais que você tem, que às vezes passa um pouquinho do horário da reaplicação. Lembrando, por exemplo, gente, que o ideal é a gente aplicar o filtro solar, por exemplo, meia hora antes da gente sair. E se a gente está diretamente exposto ao sol, ou, por exemplo, numa piscina, numa praia, que a gente está molhando o tempo todo, ou transpirando muito, no máximo, a cada 2 horas a gente precisa reaplicar. Então, por isso que essas barreiras de proteção física acabam ajudando a gente um pouquinho, porque passa, às vezes, um pouquinho do horário, né? Que a gente esquece de reaplicar. E o protetor solar oral, que também acaba ajudando um pouquinho nesse descanso que a gente tende, às vezes, ultrapassar um pouquinho o horário de reaplicação, né? Já que você está falando tanto de protetor solar, da importância, né? A gente tem um mínimo de juízo, a gente não é terraplanista, mas o que você acha dessas pessoas que falam que filtro solar dá câncer? Gente, dá até pra rir, né? Seja sincero. Porque o homem caçador-coletor, ele pegava sol direto e não tinha câncer. Mas morria com quantos anos? Agora o pessoal tá tendo câncer desde que nasce? Gente, vamos lá. Primeira coisa importante a gente pensar, né? Por que hoje em dia, que é uma das coisas que essas pessoas que falam isso, né? Que, né, o protetor solar da câncer, é falar o quanto de câncer que a gente vê hoje em dia. Justamente porque a gente estudou mais, a gente sabe mais, a gente faz mais diagnóstico. Então, hoje em dia, sim, a gente consegue pegar um câncer de pele no início. Essas pessoas, antigamente, elas morriam de outras doenças cheias de câncer de pele sem saber. Porque o câncer de pele, tirando melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo que tem e que ele pode vir a matar até muito rápido, existem cânceres de pele que o crescimento deles é muito lento. É muito lento mesmo. Às vezes o paciente ele tem aquela lesão ali há 5 anos, 6 anos. E aí é quando aquilo começa a chamar a atenção dele que ele vai procurar o médico. Então, assim, essas pessoas provavelmente morriam até antes de terem um diagnóstico de câncer de pele. Morriam por outros motivos. Então, assim, e hoje a gente faz mais diagnóstico porque a gente sabe mais, porque a gente estudou mais. Então, a gente faz um diagnóstico mais precoce. Por isso, o aumento do número de câncer de pele. Fora que o nosso sol de hoje não é o sol de 50 anos atrás, né? A gente tem uma agressão muito maior por conta de agressão da camada de ozônio, enfim. Então, assim, não tem uma justificativa plausível para as pessoas associarem o número de diagnóstico de câncer de pele hoje com o uso do filtro solar. Pelo contrário, se a gente não tivesse essa proteção, com certeza a gente teria um diagnóstico muito maior, muito mais pesado e pessoas morrendo muito mais por um câncer de pele. Que é totalmente evitável, né? A gente tem aí, obviamente, que a história familiar ela é importante pra caramba. A gente respeita muito isso é fundamental. Então, um paciente que tem uma história familiar de câncer de pele, ele é um paciente que tem muito mais chance de ter um câncer de pele do que outros que não têm essa história. Mas, independente disso, existe a história pessoal, né? O próprio paciente, o grau de exposição dele, né? O estilo de vida daquele paciente. Então, um paciente que trabalha no sol, ele tem muito mais chance de ter um câncer de pele do que aquele que não pega sol. Então, justamente por isso, o protetor solar ele vem para reforçar a nossa barreira de proteção contra essa agressão, que faz mal sim à saúde, é um fator de risco para câncer de pele e que pode matar. Tá, então já tô entendida. Ela quer que eu leve para essa viagem, detalhe que ela sabe que eu só viajo de mochila. Ela quer que eu leve
o protetor em cápsula, o protetor mesmo de pele e mais um sérum, né? Mais um sérum, pelo menos um sérum hidratante, gente. Aí eu vou falar dos veículos, vamos lá. Uma pele seca, normalmente ela se beneficia de protetores em creme mesmo. Porque normalmente os cremes, eles têm óleos na fórmula deles. Então isso acaba tendo uma hidratação maior. Porém, eles não têm controle de oleosidade nenhum. Então eles podem vir a pesar. Só que numa pele seca isso é benéfico. A gente tem ali um componente a mais que ajuda a preservar essa barreira cutânea. Mas em peles mistas, oleosas, né? Como é o caso da Bárbara, a gente tem 2 veículos que ajudam muito. O veículo em gel, né? Veículo em água mesmo também, que ajuda bastante, na verdade até são 3. E os veículos em sérum. Então, o sérum é um meio do caminho. O sérum, ele ajuda numa pele mista oleosa sem pesar, porque ele não vai ter óleo na sua composição, mas ele hidrata um pouquinho mais do que um veículo em gel, por exemplo, tá? Então, assim, para ela que vai para um lugar que é muito seco, mas vai para um lugar de cachoeira depois também, o sérum vai ajudá-la provavelmente nos 2 lugares, já que ela não tem como levar 2. Eu não posso nem brigar, porque várias vezes mesmo, não vou passar nada não, que eu tô aqui na sombra. Depois, eu sou daquelas que você puxa assim, ó, você sai puxando assim. Pior que ela me segue no Instagram, aí eu posto isso. Inclusive, você lembra a sua viagem, né? Eu lembro, gente, teve uma vez que, olha, vamos pular essa parte? Um camarão, gente. Vamos pular essa parte? Aí é óbvio que eu vi e chamei a atenção dela. Vamos pular essa parte? O que acontece? Depois que eu voltar lá do Centro-Oeste, em um mês eu vou para Gramado, na Serra Gaúcha. Vai estar lá mais ou menos meio clima, porque lá, apesar de já estar um clima mais quente em dezembro, Serra Gaúcha nunca faz assim o calor que faz aqui exatamente, né? Eu acredito que seja, pelo que eu me lembro, assim, né, vai tá quente, de dia vai tá muito Tá mais quente, apesar que, gente, Gramado pode estar 30 graus. Você vai ver, porque o brasileiro não tem onde usar roupa de frio, né? Você vai ver pessoal de bota, de casacão, não sei o que. Eu falo, gente, e eu vou assim, ó, de tênisinho. Quando eu falei pra ela que nessa viagem que ela vai fazer agora seria bom ela levar 2, em clima muito seco, um veículo que ajuda, que não vai pesar demais, mas ainda assim pesa se ela estiver num lugar tipo Rio de Janeiro, seria o loção. O creme é o único que não dá pra ela, tá? É claro, sei lá, só não sei que ela esteja lá na Europa, no menos 10 graus. Mas que não é o caso. Então, assim, um veículo em loção, pra ela ajudaria em climas muito secos, que também não iria pesar tanto na pele dela. Mas como a gente não tá falando de Europa, não estamos falando de menos 10 graus, nada disso, um veículo loção pra ela estaria bem ok, não precisa mais do que isso se tiver muito seco o clima, tá? Mas ainda assim, o veículo loção, o veículo sérum, que a gente estava falando, também pode ser uma boa pedida para você na sua viagem de Gramado, tá? Mas aí é que entra a pegadinha, que eu vou passar o Natal na Europa. Não, tá vendo, gente? Tá vendo? E detalhe, você vai ter... Tá sabendo em primeira mão. Detalhe, que tem outra coisa que você vai ter que me ajudar. Eu vou levar minha mãe. E minha mãe tem 82 anos. Ai, gente, olha que fofa. Não! Mas você já viu a véia andando no frio? Fala assim dela. É com carinho, é com carinho. Ela bota só os olhinhos pra fora e fica assim, Baba, tá muito frio, tá muito frio. Gente, e aí só fazendo um adendo muito importante aqui que me veio isso na cabeça. O frio, o gelo, a neve queimam a pele, tá? Então não pensem que vocês vão ter que usar filtro solar. Não, pelo contrário. Primeira vez, gente, eu com, sei lá, 20 e poucos anos, assim, começando minha vida de viagem e tal. Aí eu tenho que conhecer a neve, eu tenho que conhecer a neve, eu tenho que esquiar, né? Nada na cabeça. Aí fui lá pra Vale Nevado, no Chile. Peguei um dia inteiro lá, passe de esqui, não sei o que, aluguei aquela roupa, botei o óculos de esqui. Cara, não era meio-dia, quando eu tirei o óculos, eu tava certinho. Metade de um dia, já tava assim, ó, certinho, o olho branco. E aqui tudo, gente, na montanha, no inverno. Porque assim, ó, queima igual a neve sol. Reflete, gente. Então, na verdade, a radiação chega do mesmo jeito. E aí, vale mais uma dica que não tem a ver com as viagens dela, mas eu tô lembrando disso justamente por onde a gente tá. É muito comum o paciente falar assim, né, quando você pergunta, você vai à praia, você vai...
Não, doutora, eu vou, mas eu fico debaixo da barraca. Gente, o sol reflete. Então, assim, claro, se você está exposto diretamente, é muito pior. Mas o fato de você estar num ambiente aberto, por exemplo, como nós estamos agora, que é um dia de sol, eu tô de filtro solar. Eu espero também. que vocês tenham. Eu tô com protetor com cor. Protetor com cor. Não tem jeito. Então, assim, pacientes que estejam até fazendo tratamentos que sensibilizem a pele, eles têm que tomar muito cuidado, até mesmo com ambientes abertos, mesmo que você esteja debaixo de uma barreira física. Então, por isso que a gente está falando, mesmo numa neve, mesmo debaixo de uma barraca de praia, enfim, a gente tem que cuidar e tem que usar o filtro solar. Tá? Tem gente que prefere fazer procedimento no rosto no inverno porque diz que não tem sol. Mas no inverno tem sol, tem né? Tem sol e tem que continuar tendo os mesmos cuidados. Lógico que no verão, os nossos cuidados eles têm que ser redobrados, porque a gente transpira mais. O próprio calor do ambiente traz, por exemplo, para pacientes que têm mancha, né? A gente fala pacientes de melasma, eles pioram muito no verão, mesmo que eles não peguem sol, por causa do calor mesmo do lugar. O próprio calor estimula a produção de pigmento, por exemplo. Então, por isso a importância da gente cuidar, independente de onde a gente estiver. Mesmo que se a gente estiver num ambiente aberto, a gente tem que estar protegido. Tá? E esses cuidados são maiores se a gente estiver numa neve, se a gente estiver diretamente no sol. Mas aí, qual o cuidado que eu teria, por exemplo? Lá na Europa eu basicamente já sei como que eu vou me virar. Mas, por exemplo, com a minha mãe, que já é idosa, e minha mãe tem uma pele muito sensível. Aquela pessoa, ela não é tão branca que nem eu, mas é aquela pessoa que qualquer batidinha faz aquele roxo assim, sabe, aquele edema? Gente, mudando completamente de assunto, sabe o que é ótimo pra isso daí? Ah. Pra fortalecer? Bioestimulador de colágeno injetável. Mas tá? no corpo inteiro? Cara, não, nos braços pelo menos. Ela, porque é onde ela bate fica o tempo toda todo. roxa no gente, braço. sabe aqueles vermelhinhos? Você nem sabe onde bateu? Exatamente. De repente aparece um roxo. Quando a gente vai envelhecendo, a nossa pele ela vai afinando. Então, no que ela afina, os vasinhos ficam mais superficiais. Então, qualquer batidinho que a gente dá aqueles roxos. E tem muito paciente que se incomoda muito com isso. Uma das coisas que melhora muito é a gente fazer bioestimulador de colágeno injetável. Porque a gente vai densificar essa pele, a gente vai engrossar essa pele e fazer ela ficar mais resistente mesmo às pancadinhas. E no que a gente densifica, a gente faz com que a pele sofra menos com essas batidinhas que a gente dá mesmo, no dia a dia que nem lembra. Só que no idoso, isso marca. Porque ele bateu, ele pode não sentir dor nem nada, mas daí a pouco tá aquele vermelhinho do sanguinho pisado debaixo da pele mesmo. E ela é teimosa, olha, porque você vai, leva ela pra praia, fala, passa protetor. Não, gente, olha, velho vira criança, não tem jeito. Passa protetor, não vou passar. Então, não Então, vou. para sua mãe é ótimo essas estratégias que a gente está falando das barreiras físicas. Porque se ela é resistente, você sabe, você já garantiu. Então, por exemplo, você tá num lugar... Levar ela pra praia e botar aquela blusa nela. Botar a blusa, botar o boné, botar fazer até mesmo o antioxidante oral que a gente tá falando. Porque aí você pode ajudar. E você garante que alguma coisa ela tá fazendo. E lá no frio, se ela reclamar de... Eu lembro que quando a gente foi, no meu aniversário de 30, que a gente faz aniversário perto, e no dela de 75, a gente foi pra Nova York. No inverno, que eu faço em fevereiro. E a gente ficou indo nas farmácias que a gente estava gastando muito protetor labial, que ressecava muito. Então, tem muitos produtos que a gente pode usar que são mais oleosos mesmo, que a gente usa na boca, que ajuda bastante. Mas lembrar que nesses lugares, além disso, também tem que usar o protetor labial, né? Então, mesmo que você não tenha um protetor que seja muito grossinho, que não seja muito oleosinho, tem que usar um protetor embaixo e depois você usar o creminho embaixo que eu falei, né? Esses mais gordurosinhos que vão grudar mais e por cima usar um protetor labial. E hidratantes corporais também em lugares muito frios, assim, né? Agora você estava falando da Europa e até da sua mãe. Os hidratantes em balme. Existem hidratantes corporais, que aí o frasco é maior, que ele tem uma... Mas o corporal você tá com 5 quilos de roupa, você acha que é necessário? Eu digo de hidratação. Tá, porque mesmo... Vai estar, sem dúvida. Tá. Sem Chegou dúvida. no hotel, tá todo repuxado. Tá todo repuxado, porque você vai tomar banho, você vai tomar um banho quente. Um banho fervendo. Banho fervendo desidrata a pele. Então, assim, você vai ter que... Outra dica também, que é interessante. Ai, claro que... É muita coisa. É claro, gente. Tô anotando, por exemplo, né, não dá pra carregar isso tudo, eu sei. Mas aí serve de dicas pra quem tem pele mais seca também, ou vai viajar pra um lugar que seja no Brasil, que esteja com um clima muito seco. Mas quando a gente toma banho, a gente... normalmente os sabonetes, eles tiram, né, a nossa gordura natural da pele. Então, por isso a importância da gente tomar banhos rápidos, não ficar muito tempo debaixo do chuveiro, menos quente possível. E aí o seguinte, normalmente os sabonetes líquidos
desengorduram menos a pele do que os em barra, isso é uma dica. E quando a gente quer caprichar na hidratação, os óleos de banho ajudam bastante. Tá? Eles não agridem tanta pele, tanto que eles não fazem nem muita espuma. O objetivo deles é fazer uma limpeza mais suave da pele e acabam mantendo um pouco mais a nossa barreira de proteção natural. Então, em ambientes muito secos, em invernos muito rigorosos, um óleo de banho é bem-vindo para tomar banho, ao invés do sabonete em barra. Tá. Eu acho que a gente já pode terminar esse vídeo por aqui, sabe por quê? Quando a gente vai arrumar mais dicas. Não, porque quando ela começou a falar, o ideal não é passar muito tempo no banho, eu falei, e banho não muito quente, Ó, e bucha nem pensar também, tá? Tem gente que adora, né, passar uma buchinha, A bucha né? faz uma esfoliação mesmo, então a gente também desidrata mais a pele usando bucha. Ai, meu Deus do céu, eu não vou nem contar pra ela que eu passo meia hora no banho todo dia. Quente, fervendo. Mas meu chuveiro é a gás, eu tenho que aproveitar a benção de ter Mas olha a chuveiro a economia gás. da água. Ai, gente, ó. Já demos dicas suficientes. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tá? Gente, isso foi quase uma consulta de graça. Pelo amor de Deus, olha quanto conhecimento que a gente teve aqui. Porque, na verdade, eu vi que eu tô fazendo basicamente tudo errado. Tudo errado. Ela me acompanha, ela fala o que eu tenho que fazer E eu puxo a orelha também. O ser humano é um negócio, né? Mas antes da gente terminar, só pega ali pra mim, faz um favor. Aqui? É. Que ela não trouxe o presente que eu dei pra ela, não. Ah. Mas eu trouxe um outro escondidinho aqui pra ela. Ó, isso aqui... Não, eu tô fazendo propaganda não, tá, gente? Mas, ó, isso aqui é um hidratante em sérum, iluminador, pra ela ficar com a pele bem iluminada Gente, na como é que viagem eu uso dela. isso? Reduz poros, já adorei. Gente, ó, só pra vocês entenderem, aqui a gente tem niacinamida e ácido hialurônico, tá? Que vão atuar aí como calmantes, como fortalecedores da barreira cutânea, como hidratação, sem pesar, porque é em veículo sério. Ainda tem um iluminador ali pra deixar ela com a pele bem bonita. Mas eu uso o que na hora de dormir? Não, você vai usar de dia, debaixo do seu filtro, você vai usar de noite. E dá o efeito mesmo embaixo do filtro? claro que dá. Obrigada! Tá vendo? Tem uma dermato do coração. Se você não tem, procura a doutora Roberta. Ela atende, ó, São Gonçalo e Niterói, não é? Com certeza. Então, gente, sigam a doutora. Não esquece também de ir lá. O Prazer de Viajar, vou deixar aqui. Porque vocês viram já quanta viagem tem até o final do ano. Quero todo mundo acompanhando aqui no YouTube. Se inscreve no YouTube e me segue lá no Instagram também. Tá bom? Espero vocês, gente. Beijo. Adorei. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Vamos que... Olha, tá um vento aqui nesse Rio de Janeiro, gente. Meu Deus do céu. Vambora. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau. E muito obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo.